Olha, eu não votei no Bolsonaro, e todo mundo sabe disso, ele deve saber também. Eu não conheço o Bolsonaro, nunca ouvi. Olha que eu fui presidente, ele era deputado, nunca ouvi. Ele até quis me fuzilar, mas só verbalmente, né? E já explicou que meu avô também quis fuzilar o imperador, que é verdade. Bom, mas enfim, eu não conheço. Ouvindo na televisão, no rádio, do jeito dele, ele é curioso, porque ele tem o discurso dele é interrompido toda hora. Uma frase curta. Não chega a ser como a Dilma, que era bastante mais confusa, mas é curto a frase dele. Eu diria que fala para o homem comum, homo qualunque, dos italianos, né? Será que ele vai ser capaz de falar com a nação? Será que ele vai ser capaz de fazer o que a nação espera dele? Ele vai ter o vigor para fazer isso? Vejo também que na formação do governo há muita confusão. Se eu estivesse escrevendo no Twitter, que nós falamos há pouco, eu diria o seguinte: é um governo que é liberal na economia, nos costumes retrógrado, olha para trás, e tem muito militar. Crise da democracia representativa. Ela existe. Eu, como sou democrata, eu gostaria de vê-la refeita nos termos que você propõe aí, mas não tá claro que isso vai ocorrer dessa maneira. Se você olhar para o mundo hoje, onde é que não tem essa sensação de instabilidade? Nos países mais ditatoriais, tipo Rússia, tipo Turquia, tipo China. Eu não quero isso para o Brasil. Eu quero um país que mantenha a liberdade, né? Então, mas não está claro como é que nós vamos compatibilizar. Isso transtornou. Eu tenho a sensação, para responder o que você disse da sua primeira pergunta, de que se encerrou um ciclo no Brasil. Você teve desmoronou o sistema político. O PSDB também desmoronou. E as razões são as mesmas, pegaram todos os partidos. Esse partido do presidente Bolsonaro é uma sopa de letras também, PSL, deve ser social, não importa o que seja. Eu não sei, não importa o que seja. Tem muitos, acabou. Acabou, mas como não tem nada no lugar, ou você fica dependendo do caudilho, e isso é ruim, ou você vai recriar um sistema. A sua visão sobre o presente me parece excessivamente sombria diante de uma revolução espetacular, democrática que ocorreu no Brasil. Não é o caudilho que se impõe, foi o seu povo, que tem uma tradição secular de bovinismo, que saiu do lugar, foi para as ruas, garantiu a prisão do Lula. O Lula foi preso em abril, está preso até agora. É uma novidade extraordinária. O presidente do seu partido, Aécio Neves, vai ser preso em breve. Houve uma devastação do sistema político brasileiro pelo voto intransigente, pelo voto rebelde de uma população que não tem esse hábito. Isso tudo deveria criar uma linfa de otimismo em relação ao presente, em relação ao futuro, que eu não vejo na sua análise. Como é que o senhor consegue ficar insensível a essa transformação, ao efeito benéfico dessa destruição de um passado apodrecido?